Hello, titia chegou, gente. Hoje é dia de Instituto Ioscas. Texto da página Instituto Ioscas, publicado no dia 30 de agosto de 2022, com o título Ouvir é um gesto de humildade. Quando cheguei, canção estrelada, o xamã, que tinha o dom de semear a filosofia ancestral do seu povo, através de histórias e músicas, ritmava a cadeira de balanço no mesmo tom de uma cantiga ancestral que assobiava. Fui recebido com um abraço e um sorriso sincero. Depois de deixar a mala no quarto de hóspedes, me sentei na varanda, ao lado do xamã, que preenchia com fumo o fornilho de pedra vermelha do seu indefectível cachimbo. A conversa logo embalou. Eu contava sobre os receios que tinha para montar um novo empreendimento paralelo à editora. Seria necessário um investimento alto, talvez até mesmo um empréstimo bancário em um ramo que eu não possuía qualquer conhecimento. Embora confiasse nas pessoas que dividiriam a responsabilidade do negócio comigo, havia muitas questões a serem consideradas. Uma decisão difícil por causa dos riscos envolvidos. Eu ainda falava quando fui interrompido pela chegada repentina de Sofia, sócia de um excelente restaurante em Sedona, nas montanhas do Arizona. Tínhamos nos conhecido havia alguns anos. Sempre que estava pela região, frequentava o agradável restaurante que comandava com competência e simpatia. Nos finais de semana, pessoas de várias localidades próximas, como Flagstaff, Jeremy, Cottonwood e até mesmo de Phoenix, disputavam uma das várias mesas colocadas entre as muitas árvores frondosas espalhadas pelo jardim da casa. A combinação das receitas autorais com a inusitada ambiência do lugar tornavam o jantar uma experiência encantadora. Sofia estava com os olhos inchados de tanto chorar, o que me fez crer se tratar de algo grave. Era uma mulher madura, independente e bonita. Apesar de já ter passado dos 40 anos de idade, tinha a jovialidade e a vontade de viver típicas das pessoas de bem com a vida. Eu adorava estar e conversar com ela. Nos últimos 10 anos estivera casada com a Dani, outra linda mulher, um pouco mais jovem, proprietária de uma concorrida galeria de arte na cidade. Sem nenhum aviso, nem sinal aparente, a Marchand decidira romper o relacionamento havia poucas semanas. Entre soluços, Sofia contou que Dani estava grávida. Tinha decidido voltar a viver ao lado do ex-marido. O mais doloroso para a chefe de cozinha não era isso. A questão foi descobrir que a Marchand mantivera um relacionamento paralelo com ele durante todo o tempo em que estiveram juntas. Sentia-se enganada por quem sempre confiou. Aceitava bem a ideia quanto ao fim do relacionamento com Dani. Saber que foi traída enquanto acreditava viver momentos maravilhosos era o motivo maior de tanta dor. A felicidade de hoje pode se revelar mentirosa amanhã, choramingou Sofia. Confessou estar desencantada pela vida. Cogitava a possibilidade de vender o restaurante para recomeçar bem longe dali. Talvez em um país distante. Canção estrelada baforou o cachimbo e comentou: viajar para esquecer um problema ou dissolver um sofrimento resultará em fracasso. O viajante sempre carrega a si mesmo na bagagem. Em seguida acrescentou: a minha felicidade nunca será resultado daquilo que as pessoas me oferecem, mas do que eu entrego ao mundo. Todo bem, assim como todo mal, pertence a quem os cria. Sofia rebateu dizendo que o mal praticado por alguém pode afetar muitas pessoas. O xamã disse sim com a cabeça, mas pontuou: sem dúvida. Contudo, ainda que nos traga algum dano, será transitório e de menor monta. Muito maior será a queda do malfeitor que terá de presenciar e conviver com a escuridão do mal com o qual se envolveu. Deixar que a própria luz se apague é o mais danoso
de todos os prejuízos. Sofia pediu para ele explicar melhor. Canção Estrelada era um homem gentil e explicou. Quem se vale do mal traz para si a escuridão. A luz se recolhe e se afasta como consequência inevitável. Há que se ter compaixão daquele que se torna o usuário da maldade. O seu sofrimento será imensuravelmente maior do que daquele contra quem o mal foi praticado. Uma dor intensa e crescente, seja pela incompreensão, remorso ou energias com as quais se envolveu, se instalará. Por vezes, o usuário do mal demorará muito tempo para se dar conta da espiral vibratória descendente para a qual se conduziu. Nada termina aqui ou ali. O caminho de volta será longo e doloroso aprendizado. Olhou para as primeiras estrelas que surgiam na noite e comentou. Não gostaria de praticar nem de sofrer mal algum. Porém, sem nenhuma dúvida, prefiro ser o alvo ao invés da flecha. De outro lado, devemos ficar atentos. Deixar que o mal praticado por outra pessoa nos envolva em tristeza ou mágoa é uma permissão que concedemos indevidamente. Embora não apague de imediato, aos poucos ofuscará nossa luz pela intromissão permitida. Se não fizermos os devidos ajustes internos com rapidez, também terminaremos consumidos pela escuridão. Toda atenção é pouca. Não falo de combater o mal com o mal, jamais. Refiro-me a não se deixar levar nem envolver pelo fluxo do mal, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora. Para tanto, se oriente pela verdade no limite extremo que a sua consciência já alcança. Nunca esqueça que o mal pertence a quem o pratica. Jamais demorada em seu coração ao desequilíbrio de ninguém. Mova-se sempre através das virtudes imprescindíveis ferramentas da luz. Sofia quis saber se Dani sofreria pelo mal praticado. Canção Estrelada franziu as sobrancelhas e a corrigiu com firmeza. Não falei que ela fez algo de errado. Eu me referia sobre como a felicidade não pode se estruturar nos atos de outras pessoas, salvo os de cada um quanto à própria vida. Enquanto a alegria é o atributo daqueles que sabem encontrar o lado bom de todos os acontecimentos, a felicidade germina por intermédio de cada etapa superada na construção de si mesmo. A grande arte. Portanto, é fruto de quem se move tendo a verdade e as virtudes como raiz. Assim, desmonto qualquer dependência quanto aos gestos alheios, tanto para a minha felicidade como para a alegria dos meus dias. Trata-se de uma elaboração intrínseca, logo um poder pessoal. Receber o bem é maravilhoso, mas fazer o bem é sagrado, pois se traduz em autêntico mecanismo de proteção e fonte de toda luz. Ela insistiu em saber a opinião do xamã sobre a atitude da ex-namorada. Canção Estrelada se manteve firme. Se veio em busca de acolhimento e orientação, conte comigo. Caso tenha vindo à procura de julgamento, perdeu tempo. Não me cabe sentar na cadeira do juiz, falta-me competência e atribuição. Não tenho esse direito. Sofia baixou os olhos. Em seguida, murmurou um lamento por ter confiado em Dani. O xamã questionou em que condições tinham se conhecido. A chefe de cozinha contou que a conhecera quando o marido dela teve de se afastar por alguns meses por motivos profissionais. O relacionamento se estreitara e o mantiveram por um longo tempo, mesmo depois que ele retornou, até que resolveram morar juntas. Canção Estrelada perguntou se a decisão de Dani em se separar do marido na época ocorrera de modo suave ou se foi pressionada a isso. Sofia admitiu que a Marchand resistira muito em tomar a decisão. Teve de ameaçar romper com a namorada caso a decisão se prolongasse por mais tempo. O xamã comentou: há escolhas fáceis, existem as decisões difíceis.
O que as diferenciam é o quanto já estão amadurecidas em nós. Uma fruta colhida na árvore, quando ainda verde, exige o uso da força para que se solte do galho. Quando madura, a fruta pousará suavemente em nossas mãos. Ainda mais, frutas verdes ainda não possuem todo o sabor e mel das maduras. Significa que não entendemos ou respeitamos o tempo para que ficassem prontas. Assim são as escolhas. Olhou para mim como se dissesse que aquelas palavras também serviam aos meus questionamentos sobre o novo negócio e acrescentou: nenhuma decisão é difícil quando já amadurecida. Nenhuma escolha será fácil enquanto estiver verde. Se está difícil, é porque ainda falta uma melhor elaboração intrínseca. Algumas são simples, outras de muita complexidade, face os muitos aspectos a serem ponderados. A vida exige movimento, mas também direção. O olhar embaçado torna o passo incerto. Sem a devida clareza, a firmeza restará prejudicada. A dúvida se agiganta, o medo atormenta. Dissipada a névoa, a clareza alcançada traz à tona a verdade avassaladora. Não haverá dúvida por onde seguir. Não importa se sim ou não, se ir ou ficar, se isso ou aquilo, o movimento realizado será firme e tranquilo. Sofia argumentou que pressionou Dani a tomar uma decisão porque já passara tempo demais. O marido tinha voltado de viagem. Não podiam continuar daquela maneira. Como havia recebido um convite para comandar a cozinha de um restaurante badalado em Las Vegas, deu um ultimato a Marchand. Ficariam juntas em Sedona ou Sofia partiria sozinha. Lá não haveria lugar para Dani. A namorada tinha 2 dias para resolver se aceitaria a oferta. Admitiu que usou os fatos para ajudar a namorada a fazer uma escolha. Canção Estrelada a corrigiu. Você não a ajudou a fazer uma escolha, mas fez algo bem diferente. Espremeu a vontade dela. A fruta foi arrancada ainda verde. Você não soube esperar que ela se libertasse das próprias dúvidas, que respondesse aos seus questionamentos mais íntimos. E isso ninguém pode fazer por ninguém. A chefe de cozinha insistiu que esperara mais do que devia pela decisão da namorada. Constantes adiamentos geravam ansiedade e angústia. Já que Dani não conseguia lidar com a situação, algum movimento se fazia necessário. O xamã tornou a corrigir. Movimentos sem direção concorrem para os desastres. Não há do que reclamar. O mamão demora semanas para amadurecer. O abacate leva anos para completar o mesmo ciclo. Cada qual tem seu tempo. A paciência é fundamental para a construção do respeito. Você deveria ter ouvido mais a Dani. Sofia discordou, contou que tinham conversado bastante. Incontáveis dias foram gastos até que o assunto se esgotasse e a decisão fosse tomada. Foi a vez de Canção Estrelada discordar. O fato de terem conversado não significa que a tenha escutado. Enquanto Dani confessava suas incertezas e medos, você acreditava que a coragem e a certeza que trazia consigo bastariam para ela. A clareza que temos sobre um determinado assunto nem sempre serve para enraizar a verdade no coração de outra pessoa. O meu equilíbrio e força podem ajudar a fazer com que alguém fique de pé, mas não posso caminhar por ninguém. Você a persuadiu com a sua vontade sem que ela encontrasse a própria verdade. Embora trouxesse alento, a sua certeza não foi capaz de dissipar as nuvens de dúvidas que impediam a clareza necessária a Dani para que encontrasse as respostas aos seus questionamentos mais íntimos. Pressionada, não foi, nem ficou. Ficou aprisionada por anos no limiar entre 2 mundos, o marido e você. Quando a clareza foi conquistada, a verdadeira decisão foi tomada. Sofia disse que não parecia uma conclusão óbvia em razão das palavras ditas pela Marchand à época. O xamã explicou. Ouvir é um ato de humildade. Muitos querem conversar, expor suas ideias,
mostrar o quanto da verdade já alcançaram, o quanto supostamente são experientes e inteligentes. Poucos estão prontos para escutar, gesto que requer sair temporariamente de si para habitar o outro, compreender genuinamente os seus dramas e dores, aflições e angústias. Ouvir exige empatia. Há de existir humildade para sair do sol e se permitir entrar na caverna escura onde o outro habita naquele momento delicado da existência. Então, se houver uma nesga de amor e sabedoria, irá aprender um pouco mais sobre si mesmo. Sim, não raro, aquilo que muitas vezes acreditamos se tratar da mais pura verdade não passa de mera conveniência. Todos querem o melhor para si e nenhum equívoco há nisto. Contudo, não se chega ao destino certo percorrendo a estrada errada. Assim, sem nos darmos conta, invadimos consciências desprotegidas, esbulhamos a verdade alheia na tentativa de conquistar o melhor da vida, um engano comum. Por não ter sido capaz de ouvir a Dani, não a entendeu. Sem a devida compreensão, acreditou que poderia ajudá-la a se construir sem os indispensáveis alicerces da verdade. Faltaram paciência e respeito, duas virtudes primorosas. A certeza de uma pessoa jamais servirá para erguer a verdade da outra. Isso fez com que levasse a namorada consigo, mas nunca a tivesse integralmente ao seu lado, algo fundamental às relações verdadeiramente maduras e equilibradas. Em seguida, finalizou. Em análise mais sincera, antes de pensar em ter sido traída pela Dani, considere que você a aprisionou à sua vontade. Ao arrancar uma escolha ainda verde, terminou por provar o gosto amargo da fruta não amadurecida. Atônita, a chefe de cozinha engoliu o choro. Entre soluços, questionou se o xamã dizia que Dani não a traíra, mas se libertara de uma escolha não germinada por intermédio de uma vontade genuína. Canção Estrelada tornou a dizer sim com a cabeça. Segurou as mãos de Sofia entre as suas, em gesto de acolhimento, e ponderou. Não cabe reclamação, apenas aprendizado. Ao entender isso, substituirá o pranto pelo riso. Sofia argumentou que não obrigou a Marchand a tomar nenhuma decisão, apenas apresentou seus argumentos. Embora, admitiu, tenha pressionado a namorada a se decidir quando entendeu já ter esperado tempo demais. O xamã concordou. Você não estava obrigada a esperar por ela além do que entendia razoável. Quando entendeu chegada a hora, poderia simplesmente ter partido, sem fazer qualquer pressão. Tampouco a Dani tinha obrigação de se decidir sem que estivesse pronta. Bastaria se manter firme na posição de quem ainda não tinha em si a clareza necessária para o próximo passo. A você caberia ir sem forçar ninguém a acompanhar. A ela cabia respeitar o seu próprio tempo. Assim, da mesma maneira, não cabe a Dani qualquer transferência de responsabilidade caso a escolha de se separar do marido anos atrás possa de algum modo trazer ruídos ao casamento mais à frente. Ela terá de entender a falta de maturidade e firmeza que teve à época por se deixar conduzir pela vontade de outra pessoa. A Dani também não cabe nenhum lamento, somente aprendizado. A chefe de cozinha, ainda sem conseguir metabolizar a ideia, pontuou que, ao final da história, Dani ganhara um filho e o marido de volta. De outro lado, ela, Sofia, ficara sem namorada e desperdiçara a chance de chefiar um famoso restaurante em Las Vegas. Perdera tudo. Canção Estrelada discordou. Encontre o mestre escondido por trás de cada situação. Entenda o amor e a sabedoria da vida presentes em todos os dilemas e dificuldades. O xamã teve de usar um tom firme na voz para que Sofia não fugisse pelas vielas do drama. Ele pontuou. Ninguém perde o que verdadeiramente nunca teve. Caso saiba elaborar a experiência, restará leveza por deixar para trás o peso da dependência de moldar as escolhas alheias à sua vontade. E maturidade, um movimento primordial à genuína liberdade, ao se tornar responsável pelas consequências de cada ato praticado. Ninguém toma nada de ninguém.
O que vai é o que permitimos ir ou porque esteve conosco, mas nunca nos pertenceu. Esta última frase permitia aprofundar algumas camadas de interpretação, e ele fez uma pausa antes de concluir. Siga com o que já conquistou em si mesmo. Isso é verdadeiramente seu. Tudo mais é estar, não é ser. Pense bem, não é pouco que a vida está lhe oferecendo neste momento. E nada mais disse. Em gesto repleto de humildade, Sofia levou as mãos ao peito, fechou os olhos e ficou em silêncio por um tempo que não sei precisar, até que seus lábios se arquearam em um lindo sorriso de agradecimento. Ao xamã e à vida. Naquele momento, enfim, conseguira ouvir as palavras que serviriam de luz para dissipar a escuridão típica de todas as incompreensões. Sofrimentos nada mais são do que isso. A realidade acompanha a transformação do olhar e se modifica ao ritmo da luz pessoal. Ela deu um beijo na bochecha de Canção Estrelada e se foi. Da varanda, acompanhei com o olhar a chefe de cozinha se afastar. Seus pés pareciam levitar sobre o chão, bem diferente da mulher que arrastava o próprio corpo quando chegou, tamanho o peso que carregava no coração. Em seguida, o xamã se virou para mim e disse: aproveite a noite para pensar. Você precisará ficar a sós consigo. Se está difícil decidir se aceita o convite para se aventurar em um novo negócio, a dificuldade mostra o quanto você ainda está distante de si mesmo. Logo, longe da verdade. Se aprender a escutar os outros é fundamental. Ter humildade para ouvir a própria essência é o que oferece suavidade, força e equilíbrio a todas as escolhas. A verdade é mansa, mas avassaladora. Ioscás. Jesus amado. Olha, gente, eu já disse para vocês que eu não escolho assim, né? Eu bato o olho no texto, no Ioscás, e jogo lá, guardo e venho fazer a leitura. Mais uma vez aqui, meu preferido, né? Canção Estrelada, embora todos os outros sejam maravilhosos. Gente, puxa vida, quantas vezes a gente se propõe a ouvir, mas não ouve? Paremos agora e façamos uma reflexão. Quantas vezes eu me proponho a ouvir? Fulano, quero conversar com você. Aí você vai lá. Aí a pessoa começa a falar. Aí dali a pouco você já tá no embate. Muitas vezes no embate. Às vezes você até ouve, mas não escuta. Você não presta atenção. Você não se conecta com o que aquela pessoa está dizendo. Olha, ouvir verdadeiramente é um dom. Você realmente parar, silenciar, se conectar e permitir que a pessoa fale é um dom. Até porque muitas vezes, né, mudando um pouco aqui, não é nem mudando, trazendo uma outra abordagem, tudo o que a pessoa precisa é ser ouvida. Ela não quer conselho, ela não quer, muito menos, crítica, julgamento, nada disso. Ela só quer falar. Porque esse falar, muitas vezes, é terapêutico. E o simples fato de saber que alguém verdadeiramente a ouve, já é motivo suficiente para ela trabalhar as suas questões. Todo mundo quer ser ouvido, mas nem todo mundo quer ouvir. Tem algumas frases aqui que eu vou pincelando aqui, o negócio, né, de você viajar, né, para fugir do sofrimento. Viajar para esquecer um problema ou dissolver um sofrimento resultará em fracasso. Viajante sempre carrega a si mesmo na bagagem. Ninguém foge de si mesmo. É claro que muitas vezes uma mudança de ambiente, ela pode te trazer uma mudança de ares que pode colaborar com este processo de cura. Mas essa bagagem interna independe de lugar. É como aquilo, né? Ah, eu quero ir embora, né? Ah, eu não aguento isso aqui, eu quero ir embora disso aqui porque eu quero ter paz. Paz você carrega com você.
É claro que existem ambientes que são mais tranquilos, outros são mais, né, incômodos, mas não é o lugar, é você. Tem gente que vive em ambientes altamente tranquilos e vive um inferno dentro de si. Todo bem, assim como todo mal, pertence a quem os cria. Por isso que a gente não tem que se preocupar com o que o outro pensa ou envia para a gente, até energeticamente. Há que se fazer os seus processos de autodefesa, que é se manter vibracionalmente bem, né? Você é seu próprio escudo, como eu tenho dito tantas vezes, e fazer o seu melhor. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Porque o bem pertence a quem o carrega, o mal também. Dureza, né? Não sei como é que capta o som aí. Eu acredito que se concentrar nesse trabalho, né, conosco, é primordial, gente. Vamos supor, pessoas que né, atacam as outras ou fazem mal para as outras. Antes de tudo, elas estão fazendo mal a elas mesmas. Elas estão criando para elas uma vida, vamos dizer assim, usar um termo, no mínimo, sofrível. Aquilo que você deseja para o outro, você recebe. Aquilo que você faz para o outro, você recebe. Ora, se você pratica o mal, uma hora ele... Aliás, bate na porta, não. Ele entra, né, com o pé na porta. E depois não adianta reclamar. Porque tem gente que gosta de fazer o mal para o outro, depois fica perguntando, o que foi que eu fiz para Deus? É a pergunta. Isso é clássico, né, no drama. O que foi que eu fiz para Deus? Castigo de Deus. Eu queria saber o que Deus pensa disso. Quando houve uma besteira dessas. Deus me livre, minha Nossa Senhora Cruzes. Deixar que o mal praticado por outra pessoa nos envolva em tristeza ou mágoa é uma permissão que concedemos indevidamente. Lembra que um dia desse eu falei, será que a gente não está dando muita força para o mal? A gente precisa estar muito atento a isso. Seja uma coisa coletiva, seja alguém que nos fez mal, não importa. A gente precisa parar de alimentar esse monstro. Nada nos atinge se nós não permitirmos. Eu sei que tem gente que tem uma dificuldade danada de aceitar isso. Mas é assim que funciona. Mas eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém e vivo sendo atacado. Você está atraindo isso de alguma forma. Dizer eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, não resolve a questão. O que você está vibrando? Você pode ser uma excelente pessoa, mas se a tua vibração é sempre down, você está atraindo o que para sua vida? Se você não se valoriza, se você se menospreza, se você se acha uma coisinha de nada, você pode ser a melhor pessoa do mundo. E isso que você acha sobre você, já coloca no teu caminho só curva de rio, para usar um termo que eu usei muito. Só curva de rio. Não adianta ser bom para os outros. Há que ser bom para si. Aliás, primeiro bom para si. Aliás, você só consegue ser bom para os outros se você realmente for bom para si. Porque ser bom para os outros e não ser para si, para mim é teatro. Eu ia falar uma coisa aqui que me fugiu. Veio e foi, veio e foi. Veio e foi. Mas tudo bem. Receber o bem é maravilhoso. Guardem essa frase. Receber o bem é maravilhoso. Mas fazer o bem é sagrado. Se há algo realmente maravilhoso nessa vida é fazer o bem. E fazer o bem não exige tanto. Não exige tanto. Um sorriso, um abraço, uma escuta, estender a mão, uma ajuda até financeira, por que não?
Nossa, são várias as formas de fazer o bem. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ceder o seu lugar para alguém, né, que está mais cansado, ou é mais velho, ou né, tem alguma limitação. Eu acho que isso não é questão só de respeito e educação, é questão de bondade. Veja, tomando aqui, lembrei o que eu ia falar, tomando aqui a história dessa moça, né? Ela realmente, esse exemplo que ele deu da fruta madura, né, e da fruta verde, eu acho que foi tão pontual e tão certeiro, tão claro. Quantas vezes a gente submete pessoas, né, às nossas vontades, pressionando por decisões, ou ao menos nós fazíamos isso, e quantas vezes nós também fomos submetidos a isso, tomamos decisões completamente fora daquilo que nós queríamos, nos arrependemos, mas na vida tudo é aprendizado, e depois, né, tivemos aí que fazer o caminho oposto. Quantas vezes? Forçar a decisão de alguém para algo que a gente quer é complicado. Parar para ouvir o outro lado verdadeiramente é um dom, como eu já disse, e é necessário. Né? Veja que foi uma relação aqui construída na mentira, porque já começou com enganação lá atrás, né? A menina enganando o marido com a outra. Essas coisas quando começam distorcidas, e não é um julgamento, mas o que começa na mentira é complicado, viu? Com enganação, né? É complicado. E depois a coisa inverteu, né? Então fica também, eu acho que o entendimento assim, gente. Tem coisas na vida que o que realmente é do nosso caminho, a coisa flui. Não importa o tempo, a coisa flui. E tudo vai dando certo. Os movimentos que o universo vai realizando para que aquilo dê certo são assim muito claros. Quando a coisa começa com muito problema, muito desgaste, eu quero dizer. Olha, hoje eu ando assim, qualquer coisa que eu for fazer, começou com muito trelelê, eu já largo, não. Eu não fico perdendo meu tempo, não. Porque eu tenho certeza que o que é para ser, flui. Peraí, minha gente. Ouvir exige empatia. Empatia de se colocar no lugar do outro e permitir, né? Não é absorver a dor dele, ou né, o que ele... A gente precisa fazer esse exercício também. Há de existir humildade para sair do sol e se permitir entrar na caverna escura onde o outro habita naquele momento delicado. Tem gente que às vezes está tão bem, que tem medo ou que não se permite acessar o mundo do outro, porque o outro está mal, para se manter bem. Essa conta também não fecha. Se você está bem, verdadeiramente bem, você não vai se deixar afetar por aquilo. Como eu disse, existem tantas formas de você ajudar alguém e hoje não faltam pessoas que precisam de ajuda, nem que seja para serem ouvidas, né? Como eu disse, da necessidade de falar. E essa necessidade de falar e de ser verdadeiramente ouvido é um caminho de cura, de autocura. Quando a gente ouve, vamos supor, a gente está passando por uma situação complicada e aquilo está ali na mente, perturbando. Quando você consegue expressar para alguém que te ouve, muitas vezes aquela situação que parece tão insolucionável, se é que existe essa palavra, ela diminui.
você tira um excesso de peso, você tira o sobrepeso emocional daquela situação. E você consegue enxergar a situação de outra forma. Muitas vezes só pelo falar. Eu digo isso porque eu sei do que eu estou falando. E, obviamente, quando a pessoa pode falar e ela verdadeiramente é ouvida, aquele que ouve, estando fora da situação, tem condições, obviamente, de, quando solicitado, apresentar uma outra possibilidade que naquele momento aquela pessoa que fala não consegue enxergar. Um outro aspecto, né? Ninguém perde o que verdadeiramente nunca teve. Ninguém toma nada de ninguém. O que vai é o que permitimos ir ou porque esteve conosco, mas nunca nos pertenceu. Siga com o que já conquistou em si mesmo. Isso é verdadeiramente seu. Tudo mais é estar, não é ser. Às vezes a gente acha que a gente tem isso, tem aquilo, não, porque eu tenho isso, eu tenho aquele, eu tenho ela, eu tenho a... Nesse mundo aqui, acho que a gente não tem nada, se for parar para pensar. Você tem a si mesmo. Tomar posse de si é muito importante. Veja, num relacionamento, né? Como nesse caso aqui, pressão, chantagem, dá certo não. Aparentemente pode parecer funcionar no começo, mas aquilo ali não vai adiante, né? Tanto que depois, quando a moça teve certeza do que ela queria, ela saiu de cena, né? Se retirou e foi viver a vida dela. Perdi o fio do raciocínio, meu povo. Cacilda. Ai, desligou aqui, gente. Tem jeito aí de dar uma... Putz, perdi o fio do raciocínio. Mas tudo bem, vamos lá. Relacionamento, né? Eu tava falando. Troféu joinha, bonitos. Relacionamento precisa ser leve. Relacionamento não é essa porcaria que colocaram na nossa cabeça, como eu já disse tantas vezes, através de filmes, principalmente novelas, essas porcariadas que a televisão, a mídia, cansam de enfiar na nossa cabeça. Existem relacionamentos fantásticos. Quando duas pessoas inteiras, maduras emocionalmente, se relacionam sem melindre, sem mimimi, sem frescura e sem drama. Ah, isso não existe. Existe sim. Existem coisas que a gente nem imagina nessa vida, maravilhosas. Mas para isso, há que se vivenciar muitos processos. E o principal processo é o de amor próprio. É o de cura, autocura, é auto-perdão, é autovalorização, é aqueles auto-tudo que vocês já sabem que eu canso de falar. Auto-merecimento, auto-perdão, auto-cuidado, auto-apoio, auto-respeito, tudo. Um relacionamento, né, equilibrado de fato exige duas pessoas no mínimo equilibradas. Duas pessoas que olhem para o mesmo horizonte com ideias similares, com pensamentos similares, com sentimentos similares, não iguais, porque não existe ninguém igual a ninguém. Graças a Deus. Seria muito chato. Porque é justamente das diferenças que surgem ideias e reflexões que colaboram para o progresso. Agora, muitas vezes, né, as pessoas se colocam em posições de pressionar um relacionamento a todo custo, ou para não ficar sozinho, ou porque realmente, né, tem algum sentimento pela pessoa. Mas, sinceramente, minha gente, desculpa aí o que eu vou falar. Amor não aprisiona ninguém. Se você verdadeiramente ama uma pessoa, você a deixa livre. E se existe amor da parte dela, ela fica. Agora, na base da pressão, provavelmente vai dar ruim.
como dizem por aí. A realidade acompanha a transformação do olhar e se modifica ao ritmo da luz pessoal. Quanto mais a gente acende a nossa própria luz, é óbvio que mais a realidade no nosso entorno se transforma. Entender, né, que a gente não precisa se afetar pelo que está lá fora é imprescindível para que a gente possa trilhar a jornada dessa vida sem tanto sofrimento. Tem um trecho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, meu povo, só um minutinho. A felicidade não pode se estruturar nos atos de outras pessoas, salvo os de cada um quanto à própria vida. Enquanto a alegria é o atributo daqueles que sabem encontrar o lado bom de todos os acontecimentos, a felicidade germina por intermédio de cada etapa superada na construção de si mesmo. E ele chama a construção de si mesmo de a grande arte. Somos arte aos olhos de Deus, eu tenho certeza. Veja, esse texto aqui, esse trecho, lembra um pouco aquele primeiro que eu fiz que falava da bicicleta. Acho que é a cura, né? O roubo da bicicleta. Quando o sapateiro, né, o loureiro dizia, eu não posso condicionar a minha felicidade, a minha vida, a encontrar a bicicleta roubada. E se não encontra? Então, eu não posso condicionar a minha vida a terceiros, às circunstâncias. Depende de mim. Felicidade é um processo de construção. Minha felicidade é um processo de construção meu. Envolve outras pessoas? Claro, mas é meu. O seu processo de construção é seu? Envolve outras pessoas? Yes, mas é seu. Assuma a responsabilidade e pare de jogar na mão de A, B, C ou D a obrigação de te fazer feliz. Ai, me casei para fazer fulano feliz. Não é assim que funciona não, minha gente. Duas pessoas felizes se unem e se somam em felicidade, em cumplicidade, em companheirismo, em amizade, em desejo, em vontade, né, de compartilhar a vida. Colocaram na nossa cabeça tantas ideias furadas e hoje a gente vê tanta coisa acontecendo. Mas enfim, ouvir de verdade exige muito mais do que disponibilidade só para absorver palavras. Há que se absorver, ou ao menos tentar não. Há que se permitir que a pessoa se expresse e que você realmente a escute no que ela quer dizer e considere o que ela está dizendo, mesmo que vá contra o que você deseja. Porque senão, gente... E outra coisa, como eu disse, né, ideias divergentes, pontos de vista divergentes podem gerar soluções, ideias, condições completamente diferentes daquelas que a gente vive. Se aprender a escutar os outros é fundamental, ter humildade para ouvir a própria essência é o que oferece suavidade, força e equilíbrio a todas as escolhas. A verdade é mansa, mas avassaladora. E nada como viver com a verdade. Não é, minha gente? Fica aí esse texto de Oscar, antes que eu estoure o tempo, mais um texto magnífico do nosso querido Xamã Canção Estrelada. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Fiquem com Deus, meus amores. Um grande beijo, obrigada pela companhia e até a próxima.